E aí, pessoal, tudo certo? Sou Alexandre Espírito Santo, da Way Investimentos. Recentemente, vocês viram que o IBGE divulgou o resultado do PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2024. Nós produzimos 2,7 trilhões de reais nesses primeiros 3 meses do ano. Isso, comparado com o quarto trimestre de 2023, representa um crescimento de 0,8%. Se a gente comparar o número em relação ao primeiro trimestre de 2023, nós temos uma alta de 2,5%. Mas o que é o PIB? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa importante estatística. O PIB do país é aquilo que nós produzimos de bens e serviços durante um período. Normalmente, o IBGE ele divulga essa estatística trimestralmente. Então, no último trimestre do ano, a gente consegue ver o número fechado para aquele período, por exemplo, 2023 para 2024. Existem muitas formas da gente calcular o PIB. Mas o que é isso? O que é esse número? A gente vai considerar tudo que se produz? Não, pessoal, não é bem assim. Existem algumas regras, não é? Por exemplo, a gente não pode considerar uma atividade econômica que seja ilegal. Por exemplo, tráfico de droga, isso não pode entrar no PIB. Outra coisa, nós não podemos considerar mais de uma vez no mesmo produto. Se você, por exemplo, comprou um carro usado, esse carro, ele entrou no PIB do ano em que ele foi vendido pela primeira vez. Você não vai poder considerá-lo no PIB desse ano, porque senão você ia estar contando 2 vezes o mesmo produto. Outra coisa, aquelas atividades que são informais, elas também não entram no cálculo do PIB. Então, por exemplo, se você faz uma operação e não teve aquela nota fiscal, apesar de ter sido uma operação econômica, ela não vai entrar no cálculo do PIB. O que a gente quer dizer com isso? O PIB, de fato, ele seria muito maior do que aquele que o IBGE ele está lá nos entregando, como ele faz normalmente. Mas é a regra. Então, o que é o ideal? É que a gente tenha o máximo possível de formalização da economia. E aí o número fica muito mais preciso. Bom, pessoal, eu queria ainda comentar sobre o Produto Interno Bruto, 2 coisas que são muito relevantes. Eu posso medir o PIB através daqueles setores que produzem a riqueza. Por exemplo, o agronegócio, a indústria e os serviços, que são muito maiores do que os outros 2. No mundo inteiro, serviços é a parte maior do PIB. Mas a gente pode fazer o cálculo de outra maneira. Podemos fazer o cálculo pelo consumo. E aí o consumo, o que a gente vai considerar? O consumo das famílias, o consumo das empresas, que o pessoal chama de investimento, e o consumo do governo. Além disso, tem o setor externo, as exportações e as importações. Para finalizar aqui esse vídeo, eu quero falar sobre algo que também vocês eventualmente já ouviram falar. O IBGE, como eu mencionei, ele divulga o PIB 4 vezes no ano, a cada trimestre. Se nós tivermos 2 trimestres de PIB negativo, ou seja, de redução de PIB, é o que se caracteriza como recessão técnica. Isso é importante porque às vezes a gente fala, o país entrou em recessão. Seriam 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. É isso aí, pessoal. Gostou? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente. A gente tenta ajudar. Um abraço.